O anjo do Senhor não era o próprio Deus. A teologia ainda não entende isso. A paz a todos os filhos do Rei em todo o mundo. Irmãos, nesse vídeo eu vou provar na Bíblia que o anjo do Senhor não era o próprio Deus, até porque Deus não precisa se transfigurar em um anjo comum para fazer algo na terra, pois ele tem anjos ao seu comando para todo tipo de serviço. Em Êxodo 23:20, o próprio Deus diz: "Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado." No texto, Deus diz que enviaria um anjo e não que ele iria em forma de anjo. No versículo seguinte Deus diz: "Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele." É por isso que o anjo fala como se fosse o próprio Deus. Aparecem 3 anjos a Abraão. Título do capítulo 18. Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Gênesis 22:11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: "Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único." Deus usava a boca do anjo para falar. Ele mesmo falava na boca do anjo. É como Deus faz nos dias de hoje, usando a boca do seu servo em profecia. Parece a pessoa falando, mas é Deus falando na boca da pessoa. Deus não precisa vir em pessoa para falar algo para a igreja, mas através do seu Espírito Santo ele se comunica conosco. O anjo é o porta-voz do Senhor, assim como os seus profetas. Êxodo 13:2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, simplesmente manifestação de Deus através do anjo. Em Êxodo 32:24, Deus diz: "Vai pois agora, conduz este povo para onde te tenho dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti." Números 22:23. Viu pois a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Números 22:31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho. Josué 5:13. E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos, e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na sua mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: "És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos?" E disse ele: "Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor." Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: "Que diz meu senhor ao seu servo?" Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: "Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo." Note que é o mesmo anjo que apareceu a Balaão, por causa da espada na mão, Êxodo 13:5. Note que o anjo passou a não vir mais como Deus, e sim, como príncipe do exército de Deus, por causa da espada na mão. Note também que antigamente os anjos recebiam adoração dos homens e aceitavam, mas um dia Deus cortou deles esse privilégio e não aceitavam mais. Apocalipse 22:8 e 9. Êxodo 33:20. E disse mais: "Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá." Ninguém pode ver a face de Deus, nem tampouco Deus muda a sua face na forma de anjo. Juízes 13:3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: "Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho."
Juízes 13 e 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Juízes 13 e 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoé: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoé que fosse o anjo do Senhor. Se Manoé tivesse visto asas no anjo, saberia que era anjo. 1 Crônicas 21 e 12, Deus dá a Davi 3 opções: ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. 1 Crônicas 21 e 15. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e, ao destruí-la o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. Deus não precisa descer para fazer algo na terra, ele manda seus anjos fazerem. 1 Crônicas 21 e 27. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Este mesmo anjo destruidor foi o que destruiu Sodoma e Gomorra. Houve um tempo em que o anjo vinha como se fosse Deus, mas depois parou e passou a vir em seu próprio nome. Josué 5 e 14. João 1 e 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 4 e 24. Deus é Espírito. Um Espírito pode ser visto. Gênesis 18 e 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Significa, simplesmente, que houve manifestação de Deus, através de uma de suas obras. Veja o título. O quarto homem da fornalha não era Jesus. Daniel 13, 28. Falou Nabucodonosor, e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo. E livrou os seus servos, que confiaram nele. Na sarça ardente não era Deus, e sim um anjo. Atos 7 e 35. O anjo é quem falava com Moisés. Atos 7 e 38. A lei foi dada a Moisés pelos anjos, disse Estevão. Atos 7 e 53. Em Oséias 12 e 4, o próprio Deus falou que Jacó lutou com o anjo. Em Zacarias 3, 6 e 7, o anjo fala como se fosse Deus. Confira outros versículos em Gênesis 16 e 7, 9, 10, 11, 19 e 1, 15, 21 e 17, 22 e 15, 24 e 7,40, 28 e 12, 31 e 11, 32 e 1,22, 48 e 16. Êxodo 14 e 19, 23 e 20, 23, 32 e 34, 33 e 1, 2, Números 20 e 16, 22, ponto 22 e 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, Juízes 2 e 1, 4, 5 e 23, 6 e 11, 12, 20 e 21, 22, 13 e 6, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21. João 4 e 12, 1 Crônicas 21, 12 e 15, Zacarias 1, 11, 12, 13 e 14, Mateus 28, 2 e 3. Eis aí a verdade.